Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e agora demonstraremos o teorema enunciado no INMEF 85. Nos utilizaremos dos resultados continuidade via sequências, o teorema do INMEF 59 e o lema do INMEF 65. Mais sobre esses assuntos na descrição. Seja A real positivo e diferente de 1, e f uma função que vai dos reais nos reais, tal que f de x é igual a elevado a x para todo x real. No item A, temos que demonstrar que, no caso em que a base é menor do que 1, a função é estritamente decrescente. Sejam x e y reais, tais que x é menor do que y arbitrários. Pela monotonicidade da potenciação, vista no INMEF 59, como a é menor do que 1, temos que a elevado a x é maior do que a elevado a y. Mas a elevado a x é o f de x, e a elevado a y é o f de y. Assim, f de x é maior do que f de y. Como x e y, satisfazendo x menor do que y, foram tomados arbitrários no conjunto dos números reais, segue que f de x é maior do que f de y sempre que x e y são reais e x é menor do que y. Mas essa é precisamente a definição de f ser estritamente decrescente. Concluindo o item A. De forma análoga ao que foi feito no item A, podemos demonstrar que no caso em que a base é maior do que 1, a função é estritamente crescente. Os itens C e D já foram demonstrados no INMEF 82. No item E, temos que demonstrar que a função é injetiva. Sejam x e y reais com x diferente de y arbitrários. Como são diferentes, ou x é menor do que y, ou o y é menor do que o x. Digamos x menor do que y. Se a é menor do que 1, então pela monotonicidade da potenciação, a elevado a y é menor do que a elevado a x. Assim, f de y, que é o a elevado a y, por ser menor que a elevado a x, é diferente de a elevado a x, que é o f de x. Isto é, f de y é diferente do f de x. Se a é maior do que 1, então, mais uma vez, pela monotonicidade da potenciação, agora a elevado a x é menor do que a elevado a y. Assim, novamente, f de x é diferente de f de y. Então, em qualquer caso, x diferente de y implica em f de x diferente de f de y. Como x e y, diferentes um do outro, foram tomados arbitrários no conjunto dos números reais, segue que f de x é diferente de f de y para todos os x e y reais diferentes um do outro. Mas essa é precisamente a definição de f ser injetiva, concluindo o item E. No item F, temos que demonstrar que a função é contínua. Seja x real arbitrário. Seja xn uma sequência no domínio de f que converge para x arbitrária. Pelo lema do INMEF 65, como xn converge para x, a elevado a xn converge para a elevado a x. Como f de xn é o a elevado a xn para todo n, a sequência a elevado a xn converge para a elevado a x, e a elevado a x é o f de x, temos que limite de f de xn é igual a f de x. Como xn convergindo para x foi tomada arbitrária no domínio de f, segue que limite de f de xn é igual a f de x para toda xn no domínio de f que converge para x. Assim, pela continuidade via sequências, f é contínua em x. Como x foi tomado arbitrário no domínio da função, segue que a função é contínua em todo o seu domínio, concluindo o item F. O item G já foi demonstrado no INMEF 84, concluindo assim todo o teorema.
Façamos uma pequena revisão. No IMF 59, já tínhamos visto que para a base menor do que 1, x menor do que y implica a elevado a x maior do que a elevado a y. Ou seja, x menor do que y implica f de x maior do que f de y, o que significa que a função é estritamente decrescente. No caso de base maior do que 1, o IMF 59 nos leva à função estritamente crescente. Os limites das funções exponenciais já haviam sido demonstrados no IMF 82. Para o item E, utilizamos os itens A e B. Sendo estritamente monótonas, as funções exponenciais são injetivas. Para o item F, o IMF 65 nos diz que toda sequência xn convergindo para x tem f de xn convergindo para f de x. Mas a caracterização de continuidade via sequências nos diz que isso significa que f é contínua. O item G já havia sido demonstrado no IMF 84. Fechando a demonstração do teorema. Em IMFs futuros, falaremos sobre a taxa de variação das funções exponenciais.